Então, pessoal, preciso saber que dúvidas vocês têm. Não, essa é uma aula de dúvidas, resolução de exercício. Professor, o senhor poderia fazer alguma operação de subtração com vírgula? De qual tipo? Com números de ponto flutuante ou com números binários? Com números binários, professor, por favor. Quer fazer o quê? Uma divisão? Isso, uma subtração. Ah, uma subtração. Tá. Então tá. Começar. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Estão começando a ver. Agora sim, professor. Vamos ver aí? Então, vamos lá. Vou colocar 010, tá? Faz 0, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está com o número 5, né? Que é meio, um quarto, um oitavo. Então, 5 meio mais, né? 2 na menos 1, menos 2, menos 3, tá? Esse aqui é o nosso número, tá? Então, se for pensar, né, que um oitavo é 0,125, né? Meio é 0,5, então, né, 5, 5, é isso, vírgula 625, tá? Esse é o nosso número, tá? Esse número aqui é 3 mais, né, 1 sobre 2 na 2, né, embaixo. Então, 2 na menos 2, que né, casa do menos 1, casa do menos 2, casa do menos 2. Menos 3, perdão. E assim por diante, né? Aqui é a casa do 0, do 1 e do 2, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Que é esse número aqui, respectivamente, é 3, mais um quarto. Então, esse número aqui é 3,25. Então, como é que a gente faz essa operação, né, com binários, né? Então, a gente pode fazer, né, separadamente aqui a casa da vírgula, quando for fazer depois o empasta, que é meio complicado quando tem vírgula, mas a gente pode pensar da mesma forma, tá? Eu só vou apagar esses dígitos que eu coloquei aqui para não atrapalhar, tá? Apagar esses caras aqui, apagar esses. Vou apagar essa linha, tá? Inicialmente, tá? Então, a gente faz a subtração normal aqui, né? Menos 0 dá 1. E aqui a gente tem que pensar 2 menos 1 dá 1. Esse aqui não prestou para cá, né? E aí 0 menos 0 é 0. Vírgula. Não, aqui 1 menos 1 dá 0. E 2 menos, né? Esse 1 empresta para lá, né? Então, 2 menos 1 dá 1, sobra 0 aqui. Então, tá? Então, o nosso número, como resposta aqui, né? Deu 2, vírgula. E aqui é 1 sobre 2 na 2, mais 1 sobre 2 na 3. Então, nosso número aqui é 2 mais 0,25 mais 0,125. Tá? Então, nosso número de resultado é 2,375. Tá? Como a gente fez a conversão aqui, né? A gente, é isso, né? Fizer a conta normalmente com ela ali, né? 5,625 menos 10,25. Sobra 5. Apertou 1 dá 12, menos 5 dá 7. Apertou 1, ficou 5, 5 dá 3. 5 menos 2 dá 3 e 5 menos 2 dá 2. Né? Então, bateu o resultado. Só fiz das duas formas, né? Primeiro converti, depois, né, posso fazer subtração normal, ou fiz com binário direto. Então não tem muito segredo, assim. Por que eu faça mais algum exemplo, assim? Posso fazer, não tem problema. A segunda forma ali deu tranquilo para entender, professor. A segunda forma, tu diz que eu fiz convertendo primeiro? Isso mesmo, convertendo primeiro. Tá, então assim, só que o que acontece? Se tu converter, tem que conseguir pelo menos depois, né? Converter esse número aqui de volta para binário, né? Então aí a gente sabe que esse cara aqui é 2, vírgula,
E aí esse aqui tu tem que decompor, né? Como é que tu vai decompor isso aqui? Tu tem que pensar o número mais próximo, né, de 0, que seja base 2. Então aí tu tem que pensar assim, meio passa, né? Então meio não dá. Então tem que ser um número próximo menor de meio. Divide meio por 2 dá 0,25. 0,25 é maior que isso? Não. Então ali entra na jogada. Então, não, depois, é, tirando 0,25, né? Então fazendo assim, ó, 0,375 menos 0,25, foi o que, não, que eu coloquei aqui, ó. Então a gente tem que pensar assim, ainda sobrou quanto? 5, né? Aqui tem 2 e aqui tem 1. Né? Então sobrou 0,125. Qual é o próximo número, né? A base 2 aqui, né? Mais 1, 2 na. Aí esse cara aqui, né? Certamente deu 2 na 3, mas podia não ser, né? Ele tem que achar qual é o número mais próximo para representar esse cara aqui. No caso, é esse aí. Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a gente tem que ter um na segunda casa negativa e na terceira casa negativa, que são, respectivamente, a casa do menos 2 aqui e a casa do menos 3 aqui. Né? Então, a casa do menos 1 não precisou, né? O meio extrapola o 0,75, né? Então, o 0,375, perdão. Então, o 0,5 é maior, não entra. Então, por isso que esse 0 aqui ficou 0. Não pode entrar, porque senão seria meio, né? Então, tu pode fazer assim, convertendo como eu fiz, né? Converte para decimal, faz a conta, só que depois tu tem que conseguir voltar. Ou tu faz a conta direta, né? Eu acho que muitas vezes fazer a conta direta é mais rápido. Tá? Qual, mais alguma dúvida? Querem que eu faça outra dessa aí? A gente pode botar o número que vocês quiserem. Não, pensar um número maior aí, sei lá, 1011,0110, 8 dígitos. Agora a gente vai botar 1001,100. Pode ser? Essa subtração. Posso fazer direto, né? Basta um para lá, dá 1, sobra 0, dá 0. Tá? 1 menos 0 dá 1. Aqui vai ter que emprestar. Né? Então, 2 divididos por 1 dá 1, e esse cara aqui virou 0. Então, o que aconteceu? Quando ele virou 0, 10 menos 1, né? 2 menos 1 dá, né? Porque esse aqui empresta para cá, daí, né? Dá 1, esse cara aqui vira 0, então 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Então, nesse caso aqui, né, deu isso aqui de resultado. Tá? A gente pode fazer a conversão. Isso aqui é 2, isso aqui é 8. Né? Então, isso aqui é 10,05, 025, 0. Então, esse aqui é 3, 25, é isso? Não, 375, perdão. 375, que é 0,25 mais 0,125. Então, é isso aí. 375. Tá? Então, é 10,375. Esse cara aqui, né, ele é 8 mais 1 dá 9, vírgula, meio. Tá? Então, esse aqui, ó, esse aqui é 0,5, né? 0,5 mais. Dá menos 2, dá menos 3, dá menos 4. 1 sobre 16. Opa, perdão. Perdão, não quero colocar, não quero dar Ctrl Z. Então, meio maluco. Apontei aqui, às vezes, tá isso aí. Isso vai voltar a funcionar normal. Então, é 1 sobre 16, né? 1 sobre 16. Né? Então, vai dar 0. O 0 aqui. Vírgula. Uhum. Então, botar outro 0 aqui. É isso. 100 divididos por 16. Se eu dividir os dois por 4, dá 25 divididos por 4. Não dá mais para fatorar. Então, isso. 4 vai dar 7, não, 6. 24 sobra 1, bota vírgula, dá 0, dá 2,
2, volta 1,20. Então, deve dar algo parecido com, acredito, 625 aqui, é isso? Porque se o outro dava 1, aliás, pera, 1 oitavo é 0,125, né? Seria metade disso, né? Seria 0,0625. É isso aí mesmo, tá? Então, beleza, 1 sobre 16 é isso aqui. Então, é 0,0625, tá? Então, a gente tem aqui 0,5625, tá? Então, isso aqui é 9,562. Se eu fizer a subtração aqui, então é estranho, porque na verdade deveria dar 0, algo, né? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Todo mundo concorda? 10,375 menos 9,562. Então bota um zero aqui. Tá? Esse cara aqui inicia emprestando um par lá, dá 5. 4 menos 2 dá 2. 7 menos 6 dá 1. Aqui precisa emprestar um para lá. Então, como empresta um para lá, vira 13. Menos 5 dá 8. Vírgula 10 emprestou um para lá, virou 9. 9 menos 9 dá 0,800. Então, reparem, né, que fazer diretamente, nesse caso aqui, não deu certo, né? Não, mas espera aí. Eu fiz uma coisa errada, tá? Fiz uma errada nessa conversão aqui, pessoal. Ó, ninguém me corrigiu. Meu número é 1011, né? Não é 10, isso aqui é 11. O número termina em 1, né? Ele é ímpar, né? Então não era 10. Esse foi meu erro. Então dá para fazer direto mesmo. Aqui, ó. Meu erro está aqui, ó. Por isso que tem que fazer com calma. E é 11. Não sei se é o número que vamos fazer de novo. Tá. É 9. E de novo aqui. Vou pagar esse emprestão aqui, tá? Então, meu número inicial era 1011, tá? Então, beleza. Vamos lá. Mesma coisa, emprestou 1, 2 menos 1 dá 1, sobrou 0 aqui. 0 menos 0 dá 0, 1 menos 0 dá 1, né? E aqui vai ter que emprestar um para cá, tá? Quando emprestou 1 para cá, esse aqui virou 2. 2 menos 1 dá 1. Esse aqui virou 0. Quando esse aqui virou 0, esse aqui virou 0. Emprestou 1 para lá. 10 menos, né? 2 menos 1 dá 1. Esse cara aqui, como emprestou para lá, virou 0. 0 menos 0 dá 0. 10 menos 10 dá 0. Tudo 0. Então, tá certo esse resultado aqui. Tá? Então, esse número aqui que eu tinha errado a conversão. Esse número aqui era 11 e isso aqui é o 375. Beleza. Então, se eu fizer aqui, o erro que eu fiz, que era 11 aqui, né? Vamos dar um site. Para recortar esse 0. Então, se aqui era 11, né, pessoal? Quando emprestou um par lá, esse cara aqui virou 0, virou 10, né? Então, 10 menos 9 aqui, né? Embaixo tinha que dar 1, né? Então, beleza. Então, aqui embaixo é 1, tá? Como é que eu converto esse número aqui para aquele lá, né? Isso aqui que é a grande, né? Para vocês poderem, por exemplo, fazer, né? Então, vamos fazer com calma. Como é que funciona isso aí? Vou apagar esse canto aqui e apagar esse canto aqui também, tá?
Só para a gente ganhar espaço, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vou pegar e vou puxar tudo isso aqui, um só. Como é que a gente faz isso aí? Bom, então, a gente tem que pegar a primeira parte inteira, que é isso aqui, 1, né? Então, como é que é 1 em binário? É vírgula. Como é que eu faço essa parte aqui? Então, eu tenho 0,8125, tá? Então, o próximo número, né, que é o vírgula 1 aqui, é meio. Eu posso subtrair meio desse cara? Eu posso, né? Não é maior. Então, quando eu subtrair meio, então estou supondo que ó, vai ter meio. Então, se vai ter meio, né, isso aqui vai sobrar 0,3125, tá? Foi o que sobrou. Então, bom, eu posso subtrair o próximo número aqui, né, que é 1/4, 0,25, posso botar menos 0,25? Posso, né, não está cola. Então, sobra aqui 5, 2, 31 menos 25 dá 6, 0,0. Né? Agora, né, eu posso subtrair 1/8, que seria esse próximo aqui? Não, né? Porque se eu subtrair 1/2 na 3, né? Que seria a casa, essa próxima casa aqui é a casa do 2 na menos 3, né? Que seria 1/8. Isso aqui é igual a 0,125. Só que 0,125 é maior do que esse número que sobrou, né? Então, esse cara aqui não posso ter. Agora, a casa do 2 na menos 4. Bom, 2 na menos 4 é metade desse cara aqui, né? Sobre 16, ou 1 sobre 2 na 4, né? Ou seja, 2 na menos 4. Então, esse cara aqui, ele é 0,0625, é isso? É exatamente esse. Então, o que acaba acontecendo? Se eu botar o menos 0,0625, fecha exatamente, né? Todo zero aqui, né? Quando eu subtrair. Então, essa casa aqui, ela é 1. Né? Então, eu volto a chegar, né, nesse número aqui que foi encontrado durante a subtração. Mas reparem que fazer a subtração aqui direto, né? Foi mais rápido, né? E causou menos erros, né? Porque eu errei aqui nessa conversão. Foi rateada minha, por isso que eu disse que tem que prestar bastante atenção quando a gente está fazendo isso. E quando a gente confere, né, as coisas. É bom sempre dar uma conferida. Então, eu sempre faço a prova real aqui, né, converto por algum outro modo, para ver se os números estão batendo, né? Então, o que eu sugiro que vocês façam, pessoal, durante a prova? Vocês podem fazer, resolver as coisas tudo, né? Pode ser num Paint, ou pode ser, se vocês preferirem, porque às vezes é muito ruim escrever com mouse, né? Para quem não tem mesa digitalizadora, que nem eu tenho aqui, que eu me obriguei a comprar para fazer esses pequenos cálculos. Mas para quem não tem, pode fazer no caderno, com lápis, né? E aí, só que no final vai ter que tirar foto do celular e dar um jeito de passar essas fotos por computador, né? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Tira várias fotos, né? Vai salvando no computador, né? Ou cria uma pasta lá, né? No Google Drive, vai jogando essas imagens que tu, né? Tirou do teu caderno, vai jogando lá nessa pasta do Drive e depois compartilha a pasta comigo, né? Na hora de tu entargar a prova lá no Moodle, né? Só vai entargar assim, ó, fulano de tal, meu e-mail é tal, minha matrícula é tal, e o meu link de acesso à prova é tal link, né? E aí esse link aí tem que ter acesso para leitura, né, professor? De forma que eu possa fazer download, né, da tua prova. Então, o que tu faz? Tu vai lá com o teu usuário institucional, joga tudo para dentro dessa pasta, né? E, de preferência, né, pessoal, seja organizado. Estou resolvendo exercício 1, escreve na folha, ó, exercício 1, né? Tira a foto e joga lá. Né? Lembrem-se, né, que as cópias vão ser verificadas, né, se alguém copiou de alguém. Né? Então, não façam isso, tá? O ano passado a gente já teve problemas, né, de plágio, assim, alunos que copiaram coisas da internet e tal. Isso aí é um grande problema que acaba ocorrendo, tá? Não que seja o caso de vocês agora, porque não tem nada para copiar da internet, né? Vocês vão ter que resolver isso aqui e mostrar o desenvolvimento. Então, mas mesmo assim, né, não copiem de seus colegas, tá? Então, tá. Porque se eu identificar dois arquivos iguais, já vai dar problema. Então, cada um faz a sua foto, cada um faz a foto do seu caderno, né?
cada um tem sua letra, então eu vou conseguir verificar esse tipo de coisas, né? Assim como são as provas físicas de vocês. Pessoal, mais dúvidas? Faz um de ponto flutuante agora, Breno Henrique, tá. Ponto flutuante, então a gente tem que... Tens algum em mente, Breno, que é esse que é o... represente algum número em especial? Porque assim, em ponto flutuante, pessoal, né? O que acaba acontecendo? O ponto flutuante tem primeiro a definição, né? Então tem a função f. Então, a primeira coisa que é a base, tá? Depois o número de dígitos, depois tem o menor, tá? Menor essa, e o maior, tá? Bem, então a gente tem que pensar nessa, digamos aqui, quádrupla, né? Então, a primeira coisa é uma quadra. Então, o que acaba acontecendo, né? Geralmente, quando a gente quer representar números binários, a gente vai dizer que é uma função f de uma base 2, né? Onde a gente pode ter, por exemplo, 5 dígitos de mantiça, né? E a gente vai, digamos, ter do menos 7 até o 7, como exposto, tá? Então, a gente criado essa quádrupla, né? Então, eu vou apagar aqui, vocês já capturaram, né? Jogar esse cara para cá. Então, eu vou agora escrever pequenininho, né? Então, vou até diminuir o traçado. Esse cara aqui é a base. Esse cara aqui são os dígitos. Esse cara aqui é o menor. Esse aqui é o maior. Tá? Então, o que eu tenho que pensar, né? O meu número de ponto flutuante, ele funciona como? Né? Ele é um conjunto de bytes, né? De bits, perdão. Né? Então, ele tem uma parte que é sinal. Tem uma outra parte que é sinal do expoente, tá? E aqui a gente tem a mantissa, tá? E aqui a gente tem o expoente. Daí eu pergunto para vocês, primeira pergunta, olhando para essa base, né? Quantos dígitos eu tenho aqui e quantos dígitos eu tenho aqui, né? Olhando a primeira coisa, esse aqui e depois esses dois aqui. Quantos dígitos eu tenho na mantissa? 5, né, pessoal? Então tá escrito ali, tem 5. Então tem que ter 5 divisões aqui. Beleza. Né? Então aqui eu tenho meus 5 dígitos. Tá? Expoente, quantos dígitos tem que ter, pessoal? Então, se vocês não responderem essa aí, já pega mal para vocês, não se dá nada. Quantos tem que ter aqui? Quantos dígitos tem nesse point? 14? Errado. São bits aqui, né? Quantos bits eu preciso para representar, já que esse cara aqui é o mais e o menos, né? Que é o expoente, o sinal do expoente, que é o mais ou menos, é o sinal da mantissa. Quantos bits eu preciso para representar o mais e o menos 7? 3 bits. Isso aí, ó. Vamos fazer aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que representar o 7, né? Tanto para positivo quanto para negativo. Como é que é 0 em binário? É 0. Como é que é 1 em binário? É 1. Como é que é 2 em binário? É 10. Como é que é 3 em binário? É 11. É 100. Quanto é que é 6 em binário? É 5 em binário? É 101. Quanto é que é 6? É 110. Quanto é que é 7? Então, quantos dígitos? 3 dígitos. Então, não vou passar desse número aqui, ó. Não vou passar de 7. É mais ou menos 7. Então, aqui eu tenho que ter 3 casos, né? 3 bits, né? Que é o máximo que eu preciso para representar o point. Então, o meu número de ponto flutuante, ele é dividido em 5 dígitos aqui e 3 dígitos aqui.
0 é positivo, 1 é negativo, 0 aqui é positivo, 1 é negativo. Tá? Então, basicamente isso. Então, vamos pegar qualquer número para representar. E agora que vocês relembraram isso, né? Então, o que acaba acontecendo? Pensando dessa forma, eu só vou apagar aqui. Seguindo nessa representação, digamos que eu queira representar um número, vou chutar qualquer número aqui, tá? 15,5. Quero representar um 15,5 e vou fazer um outro número, menos 13,25, tá? Que eu quero representar. A primeira coisa, né? Se isso aqui está em decimal, né? Base 10, eu tenho que passar isso aqui para binário. Tá? Porque é a base por 2, né? Então, para converter para binário, 15, né? 15,5, se a gente fosse pensar assim, tá? Mas não é, mais ou menos assim que funciona, tá? Então, primeiro a gente vai pensar nessa parte inteira aqui. Depois a gente pensa na fracionária, tá? Se a gente fosse pensar assim, seria isso, né? E se a gente fosse pensar dessa forma aqui, né? O menos em binário, né? Só vai mudar aquele primeiro bit lá, que é o bit do sinal, né? Mas seria 13, né? Que seria 8 mais 4 dá 12, mais 1, 13, vírgula, meio não serve, 0,25 serve. Tá? Então, esse aqui seria o nosso número 13, só que a gente pode pensar ainda que tem um sinal de negativo, tá? A gente teria que ter um bit aqui para simbolizar se ele fosse sinal e magnitude, né, pessoal? Então, convertendo para binário aqui, né, a gente tem esses dois. Então, vamos pensar nesses dois números aqui. Como é que é a representação de ponto flutuante, pessoal? Eles dizem que é o seguinte: bom, eu tenho que pegar o zero e depois ter um número, né? O nosso dígito zero aqui, depois, né, o dígito 1, depois o dígito 2, depois o dígito 3, depois o dígito 4. São só 5, né? Então, aqui são os 5 dígitos que a gente tem direito, tá? E é isso vezes 2 elevado num expo, né? Nossa base é 2 e um expoente que vai ser aqueles 3 bits que a gente tem que representar. Tá? Então, o nosso número é representado assim, ó, mais ou menos, que é o sinal do, né? 0, dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4. Então, como é que eu jogo esse cara aqui, tá? Para essa formação aqui, né? Então, vamos lá. Só vou apagar os números desse mês aqui, tá? Então, vamos supor que os meus números vão aparecer só para ganhar espaço. Então, os meus dois números são esses. Então, eu vou só copiar para cá e depois eu apago isso, né? Então, 15,5 e eu tenho o 3,25, tá? E esse cara aqui é negativo, tá? Então, não estou fazendo conta, tá? Então, eu tenho que converter, né? Então, eu vou apagar o dígito assim. Converter esses dois números nesse formato aqui, né? Então, a gente tem que pensar assim, ó, eu tenho que ter um dígito por sinal, primeira coisa, tá? Dígito por sinal. Então, a minha pergunta é, tá? Convertendo isso aqui para, né, pontos flutuantes. Então, qual é o sinal desse número? É positivo. Então, ele inicia com 0. Esse aqui é o bit do meu sinal. Depois eu chego 5 dígitos da mantissa, né? Então, tem 5 dígitos, né? Então, como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que passar esses caras todos para depois da vírgula, né? Então, se eu tenho 1,1, né? Tem que passar todo mundo para lá. Então, ele vai ficar 0,11111, tá? 5 dígitos todos para lá da vírgula, tá? Quantas casas eu andei para lá? Quantas casas eu andei para lá? Eu andei 4 casas, tá? Quando eu ando para a direita, né? Que expoente que é? Significa que, né, para eu voltar para a esquerda, né, eu vou representar esse número do seguinte formato, né, assim, dessa forma.
Para ele voltar a ser 1,1, né? Eu tenho que voltar com esse número todo para lá, 4 casas. Quando eu tenho que voltar para a esquerda, né? É que nem a gente multiplica por 1000, né? Quando eu ando uma casa para lá, se fosse base 10, eu multiplico por 10, né? Então, aqui, no caso, como a nossa base é 2, eu multiplico por 2 a cada casa, né, que eu ando para a direita. Se eu tenho que, para voltar, andar 4 casas aqui, no caso, para a esquerda, né, então esse aqui vai ser vezes 2 elevado a 4. Por quê? Toda vez que, lembra, né, aquele operador que eu ensinei para vocês, esse operador de shift, né, se eu faço isso, né, eu pego um conjunto de bits aqui, né, e jogo ele 2 casas para lá, né? Então eu faço 1, 0, 1, e jogo 2 casas para lá, né? Quando eu faço esse shift aqui, né, eu estou multiplicando 2 casas para lá, cada casa que eu vou para lá, eu multiplico por 2. Como são 2 casas, né, então eu multipliquei, na verdade, multipliquei por 4, né? Multiplicar por 2 e por 2 de novo, né, igual multiplicar por 4. Então aqui é a mesma coisa, só que aqui quando eu ando 4 casas para a esquerda, né, para voltar a ser o que era, eu tenho que multiplicar por 2 elevado no número de casas, ou seja, 2 na 4. Só que esse 2 na 4 é equivalente a 16. Tá? Então, a gente acabou de identificar aqui, né, 1,11, perdão, tá? 1,1 é a mesma coisa que 0,111 vezes 2. Tá? Então, essas 4 casas aqui vão andar para lá, né? E aí vai ficar exatamente como era aqui, tá? Então, isso aqui é a nossa representação de constante, né? Ó, eu tenho a base, eu tenho o expoente e eu tenho 5 dígitos. Se esses 5 dígitos não coubessem, pessoal, aí eles iam entrar naquele caso de arredondamento. Mas aqui nesse caso cabem, né? Então, são 5 dígitos 1, então aqui vai tudo 1. Meu expoente, ele é positivo, então aqui é o sinal S, tá? E os meus 3 dígitos aqui, que são os 3 dígitos, tá? Tem que chegar a ser 4. Então, como é que é o 4? É 1, 0, 0. Então, isso aqui, né, é mais 0,111 vezes 2 elevado na mais 4. Tá? Que representa o nosso mesmo número aqui, né? Aqui em decimal, esse cara aqui é o 15,5 positivo, tá? Agora vamos converter o 13, né? 13, não sei o quê, né? 0,025, né? Então vou apagar tudo e vamos fazer de novo. Vamos ver se vocês pegaram a mãe aqui, né? Então vamos lá. Não, esse aqui é o único que eu quero que fique, tá? Então vamos comprar o X aqui. Lá, apagar tudo, falar daqui de volta. Então, esse aqui é o cara que eu quero, né? Vamos lá, converter. Então, o que tem que acontecer, pessoal? Para ele ficar no formato 0, né, D1, 0, D1, D2, D3, D4, vezes 2, que é a base, elevado no S, né? Eu tenho que jogar ele tudo para lá, né? Para jogar tudo para lá, eu vou ficar, né, com negativo, 0, né? 1,0,1,0,1, né? Ou seja, todos os 4 dígitos andou 4 casas para lá. Quando eu fiz isso, olha pessoal, eu tenho quantos dígitos aqui? 6. Tá? Então, quando eu tenho 6 dígitos, o que acontece? Eu só tenho 5, né? Nossa função é naquela função 2, 5 dígitos, de menos 7 até 7. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Aqui eu tenho 6 dígitos, então não cabe. Então, esse cara aqui, ó, vai pular fora. Quando ele vai pular fora, significa o quê? Que eu vou ter que arredondar. Quando eu vou arredondar, eu tenho que dizer, né, para o professor, né, na prova de vocês, se eu estou arredondando para mais ou se eu estou arredondando para menos. Né? Vamos pensar assim, ó, fazendo arredondamento positivo ou negativo, tá? Então, estou pensando numa coisa assim, o símbolo que vocês quiserem fazer na prova. Pode ser assim, para dizer que é positivo, assim para dizer que é negativo. Quando tu fizer negativo, simplesmente é eliminar esse cara aqui.
tá? Quando eu for fazer positivo, eu tenho que pensar, bom, se esse cara aqui é meio, vou arredondar para mais, então esse último dígito aqui vai virar 1, tá? Então, o que acaba acontecendo? Ou eu represento assim, arredondo para mais, isso aqui vai dar 0, negativo, tá? 0,1101, tá? Se eu fizer um arredondamento para menos, esse cara aqui vai ser negativo também. 0,11010. Então, tem duas respostas, né, nesse caso. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, só que para esse número voltar a ser aquele, né, eu tenho que andar 4 dígitos para lá. Então, a mesma coisa. Então, isso aqui, ambas as respostas é vezes, aqui no caso, 2 na 4, tá? Então, como é que fica? Né? Só que esse número é negativo. Então, o que a gente tem que pensar? No nosso formalismo lá de bits, primeiro sinal, né? Sinal do número. Né? O sinal do número é negativo, então vai 1 na frente. Então, esse cara aqui é menos, né? 5 dígitos. 5 dígitos são esses 5 dígitos. Se eu arredondar para mais, é esses 5 dígitos. Se eu arredondar para menos, é esse aqui. Eu vou pegar o arredondar para menos, tá? Então, eu vou botar aqui. 1, 1, 0, 1, 0. Tá? Arredondado para menos. Sinal do expoente. O expoente é positivo. Então, aqui é 0. Então, sinal ele é positivo. Depois, né, tem as 3 casas do expoente. O expoente é 4, então é 1, 0. Tá? Então, isso aqui, né, é a representação. Opa, não. De ponto flutuante desse número, que na verdade era o 13,25, tá? E negativo, né? Só que reparem, né, que aqui, se a gente voltar, tentar voltar ele para ser o 13,25, né? O que vai acontecer? Não vai dar, né, pessoal? Porque o que vai acontecer? Quando eu, né, se eu arredondei para menos, se eu voltar para lá, né, meu número vai andar 4 casas para lá negativamente, né? Então ele vai ser 1, 1, 0, 1,0. Tá? E aí, repare, né, andando as 4 casas para lá, né? O seguinte aqui é 4, então supostamente eu tenho que andar 4 casas para lá. Repare, né, que eu perdi o meio, né? Esse 0,1 aqui, ó, foi perdido, né? Foi o que aconteceu quando a gente arredondou para menos, né? Que a gente cortou esse sexto dígito aqui, né? Então, isso, lastimavelmente, a gente acabou perdendo. Só que quando eu recupero, né? Eu acabo perdendo aqui, ó, o sexto dígito, que deveria estar aqui, né? E o que vai acontecer? Né? O meu número recuperado vai ser 13, fechado, né? Não vai ser vírgula nada. Porque vírgula zero é a mesma coisa que nada. Então, eu tenho 13. Se eu tivesse arredondado para mais, né, pessoal? Esse dígito, que é o quinto aqui, ele seria 1 aqui, né? Se eu tivesse arredondado para mais. Quando esse cara aqui é 1, significa que seria 13,5, né? Então, reparem que também não é o mesmo número, né? Então, eu acrescentei 0,25 aqui no final das contas, né? Então, esse 0,25, que é o erro, né, absoluto, que é a subtração do que deveria ser do que foi encontrado, né? Então, ele é mais ou menos, né? Porque o erro foi tanto para mais quanto para menos. Quando eu arredondei para mais, ele arredondou, né, para 13,5 e errou por 0,25 negativo. E quando eu arredondei para 13,0, né, que não tinha daí o dígito, quando eu arredondei para baixo, que era o número 13, a diferença era positiva 0,25, né? Então, o meu erro absoluto foi esse, né? E se eu dividir o erro absoluto, né, pelo valor real, eu acho o percentual de erro, né? Mas isso não importa, só importa é que a gente vê que, né, o arredondamento pode dar problema. Tem outros erros de representação, pessoal, é que a nossa função, ela diz que tem que ser 7 ou menos 7, né? Então, a gente não pode estourar esse expoente.
Quando a gente estourar esse expoente, né, se a gente estourar para baixo do menos 7, a gente vai cair numa região de underflow. E se a gente estourar para mais 7, se a gente precisar que esse expoente aqui ele seja 8, por exemplo, ou 9, ou 10, ou qualquer número maior que 7, que é o representado como sendo o maior da nossa função, a gente entra no estouro positivo, que é o overflow. Né? Então, são os dois problemas desse tipo de representação, pessoal. Que é aquilo que eu sempre mostro nos áudios lá, que é uma coisa desse tipo. Eu vou tentar pegar duas cores, né? Para a gente pensar assim. Opa, vou pegar aqui. Aqui a região, né, representada pelo zero absoluto. Aí a gente vai ter uma região aqui. Depois a gente vai ver os números representados. Vai os números representados. Né? E aí a gente consegue fazer. A gente tem uma faixa de números que a gente consegue representar, números negativos, tá? A gente tem uma faixa de números que a gente consegue representar de forma positiva. Tem um conjunto, que eu vou desenhar de verde aqui, né? Que é acima daqueles. Que também acontece por negativo, ou seja, over, low, negativo. E a gente tem uma região aqui, né, que eu vou desenhar, acho que nesse laranja aqui, parece um laranja, que é uma região entre, né, mais próxima do zero aqui, tá? Geralmente, porque o zero a gente não consegue representar, né? Dando aquela, a gente pode chegar muito perto de zero, mas não chega em zero, né, certinho. Então, o que acaba acontecendo? Esse intervalo aqui é o intervalo under, tanto negativo quanto under ou positivo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Se eu tenho 2 na menos 7, né, a gente pode pensar assim, bom, né, esse aqui é o meu expoente mínimo, né? Então, se eu precisar de um 2 na menos 9, ele vai cair, né? Se eu precisar de um 2 na menos 15, ele vai cair, né? Isso tinha que ser, né, a minha mantissa, né, 0, vou botar x, y, z, w, h, tá? Que são 5 dígitos aqui, né? Vezes o 2 elevado no expoente. Então, esse aqui tem que ser negativo, né? Porque eu estou pelo lado negativo aqui. Quando eu estiver pelo lado positivo, né, eu também vou ter a mesma coisa. Vou ter 0,a, b, c, d, e vezes 2 na menos 15. Esse número aqui ele é positivo, mas ele é um número muito próximo de zero, ou seja, está um número se aproximando de zero. Esse aqui pelo lado positivo, e esse aqui é um número que está se aproximando de zero pelo lado negativo, tá? Então, são números, quando a gente vai se aproximando do zero, a gente está, né, no caso aqui da representação de ponto flutuante, a gente está muito propício a chegar perto, né, de um número que representa estouro aqui, né? E a mesma coisa se for muito positivo. Se tem aquela função que originalmente, deixa eu pegar o quarto, volta, né? Era uma função que dizia, função de ponto flutuante, base 2, 5 dígitos, do menos 7 ao mais 7. Né? Se a gente estourar esse expoente pelo lado positivo também, né, pessoal? Então, se a gente precisar de um número A, B, C, D, E, 0, positivo, vezes 2 na 10, por exemplo, esse número é maior que esse, que é o máximo da minha base. Então, esse número ele está se aproximando do mais infinito. Né? Se preferirem em formato de cálculo, né? Então, o que está acontecendo? Né? A gente está indo para uma representação muito grande, né? Tá, óbvio que 2 na 10 nem é tanto assim, né? Porque é 1024. Mas, enfim, se fosse um número, né? Se a nossa representação aqui fosse bem maior, né? Digamos que ele suportasse um expoente de 2 na 200. Se a gente estivesse precisando de um, né? Digamos que aqui fosse, vou chutar aqui, né? Menos 128 até, aliás, 127, né? Para caber o número certinho.
menos 127 até o mais 127, digamos que esse fosse nossos expoentes mínimo e máximo. Se a gente precisasse de um 2 na 1000, né, que é um número muito grande, né, supostamente, a gente está indo para o lado do mais infinito. E aí, como o número é muito grande, né, e o meu conjunto de bits não consegue representar, eu caio na caixa de estouro positivo, tá? Que é o número que representa do mais infinito. Quando a gente faz isso pelo lado contrário, então aqui eu tenho menos 0,nxyzwh, né, vezes o 2 num número grande, vou botar aqui 700, né? Aliás, isso aqui é positivo, né? Eu estou me aproximando, né, de um número que vai para o lado do menos infinito, tá? Que é um número que está indo nesse sentido aqui, né? O expoente é grande também, né? Só que o número é negativo. Opa, perdão. Negativo. Então a gente está indo para o lado do menos infinito. Quando a gente está indo para o lado do menos infinito, eu vou ter um limite, né? Que é o 2 na 127. Então aqui eu vou ter um número 0, o maior número, tudo 1, 5 dígitos, vezes 2 na 128, 7, perdão. 27, negativo. E o limite superior é o mesmo, né? 0,1111 vezes 2 na 127, também positivo. Meu limite inferior, se a gente for pensar aqui, né? Qual é o menor número que eu posso ter aqui? Na representação, a gente sabe, né, que o nosso menor número, a gente tem A, B, né, C, D, E, ou dígito 1, dígito 2, né? Esse A aqui, ele tem que ser sempre diferente de zero, tá? Que é o primeiro dígito, né? Então, para eu representar o menor dígito 0,ABCD, o A pelo menos tem que ser 1, né? O resto pode ser zero. Então, né, o meu menor cara aqui que eu posso representar é o 0,1000, né, 5 dígitos, vezes o 2 elevado no menor expoente. Então, menos 107, tá? Pelo lado positivo. E esse é o mesmo número, né? Pelo lado negativo. 0,1000 vezes 2 na 127, negativo. Tá? Então, esse 2, né, na menos 127 passa para baixo, né, pessoal? Vocês não lembram disso, né? E passa dividindo. Então, esse é um número que se aproxima muito de zero, né? Um número muito próximo de zero. Então, os nossos estouros, né, de underflow, eles representam números próximos de zero, tá? Seja os dois formatos de zero, né, que vocês aprendem lá em cálculo, quando vocês estão estudando limites, né? Isso pode ser tanto o zero, né, que a gente costuma chamar de o zero se aproximando negativamente, se aproximando de zero negativamente, ou se aproximando de zero positivamente. Ou seja, eu estou me aproximando de zero aqui, é o zero positivo. Se eu estou me apresentando de zero aqui, é o zero negativo, tá? Então, esse é um caso. O outro caso, né, é quando eu estou me aproximando, né, que é o overflow. E aí são números que são próximos do infinito. E a mesma coisa serve para o infinito, né? Eu tenho um infinito positivo, que é esse caso aqui, né? Esse intervalo que vai para lá. E eu tenho também, né, o infinito negativo, que é esse intervalo que eu estou me aproximando para lá, do infinito, né? Então, esses são os dois casos de estouro, né? A gente viu um pouquinho sobre os casos de arredondamento, tá? E é isso aí, pessoal. Não sei. Operações com ponto flutuante eu não costumo cobrar na prova, pessoal, porque a gente não tem muito tempo, entendeu? Eu acabo mais cobrando sobre essa parte de ponto flutuante que vocês saibam tudo isso que eu expliquei aqui, né? Como converter um número decimal para ponto flutuante, né? Converter para binário primeiro, depois para ponto flutuante, saber fazer os arredondamentos, saber se vai dar algum overflow, se não vai dar, se vai dar um estouro, se não vai dar um estouro de representação.
né? E olhando, às vezes, só a função tu já consegue identificar, né? Se aquele número vai conseguir ser representado ou não da forma adequada, tá? Sal, perguntas, mais dúvidas? Acho que aqui tinha bastante dúvida conceitual. O que é o TARS ali? Não entendi o que é o TARS. Ué. Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio? Desculpa que eu parei para tomar uma água aqui que eu falei sem parar o tempo todo. Sol? Tá, obrigado por responder. Mais alguma dúvida? Querem que eu resolva mais algum? Nem que seja coisas mais tranquilas, sinal magnitude, ponto, aliás, ponto não, inteiro positivo, complemento de B, complemento de B menos um. Esses aí sim, eu vou cobrar, né, binários nessa parte aí de sinal magnitude, de inteiros positivos e complemento de B e complemento de B menos um, sim, eu posso cobrar operações, né. É mais tranquilo de fazer, né? Você tem como tirar a prova real. Geralmente não boto números muito longos, né, pessoal? A prova costuma ser uma prova factível para 2 horas. Então, eu facilmente conseguiria resolver a prova em uns 40 minutos, né? Então, vocês têm que, pensando assim, o aluno está nervoso, não está bem treinado, às vezes, né? Sabe fazer, mas com uma pequena dificuldade, que é o que se espera, né? Um cara que estudou bastante, tá, ele tem, né? Se ele está muito bem treinado, ele vai conseguir fazer de forma rápida, mas mesmo assim tem que prestar bastante atenção, né? Está nervoso. Eu mesmo, vocês viram que ao longo dessas aulas eu já errei mais de uma vez, então, né, na prova vocês têm que conferir tudo que fazem, né? Então tem que fazer com calma. Então, eu quando crio as provas, eu verifico, né, que o aluno tem, assim, tipo, pelo menos umas 2 a quase 3 vezes o tempo, né, que eu levaria para vocês resolverem. Porque vocês precisam resolver e, às vezes, né, verificar se a resposta está certa. Está valendo nota, né, então quem se prejudica é vocês, né. Então façam tudo que fizerem, façam com certeza que estão fazendo correto, né. Óbvio que às vezes acaba acontecendo, né? A gente cai num pega-ratão, que nem eu caí várias vezes, ou, né, faz uma subtração errada, erra vai um, ou puxa um, né? Um vem um, vai um, e aí a pessoa erra a conta inteira por uma bobagem. Que nem eu fiz ali, eu fiz um erro de conversão também, né? O número era 11, eu botei 10, né? Então, isso também foi um erro bobo, né? Um erro podia ter sido evitado se eu tivesse feito com mais atenção. Se vocês também podiam ter me ajudado ali na hora que eu errei. Só que, obviamente, né, valendo nota, se eu não faço aquela conferência ali, eu tinha errado, né? Então, por isso que às vezes é bom fazer pelas duas formas, né? Tu sabe que dá para fazer subtraindo binário direto, mas eu vou converter para decimal para poder conferir, né? Mesmo porque vocês vão estar fazendo a prova sem eu ver vocês, então vocês vão usar a calculadora, obviamente, para conferir as contas, né? Mas a ideia é que vocês mostrem o desenvolvimento, tá, pessoal? Como é que vocês fizeram. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, até vou aparecer na câmera, acho que eu estou meio espenteado até, nem me olhei no espelho agora. Eu quero que vocês percebam, tô tendo. Nossa. Livros aqui também. Bom, então, o que eu diria para vocês, né? Que o importante, né, é que vocês mostrem que vocês estão conseguindo fazer, né, as coisas da forma mais correta possível, né? E eu, com essa prova, a minha ideia é perceber que vocês entenderam, né, como é que é a representação das máquinas, né, dos computadores, e que vocês sabem fazer o básico, né, que uma ULA faria, né? E isso é bem o básico, tá, pessoal? Como eu falei, eu não vou cobrar
operações com ponto flutuante, porque é uma novela fazer aquilo ali, né? A gente tem que ficar deslocando casas, aí sobre tais expoentes, né? Lembram disso, né? Tem que, quando é soma, tem que igualar os expoentes e depois somar as mantissas, e depois voltar para a posição normal. Então, a gente acaba manualmente fazendo isso, pessoal, a gente acaba às vezes errando, né? E é uma coisa assim que não agrega nada, né, para o conhecimento de vocês, né? É uma coisa que é braçal, é matemática básica. Isso a gente espera que vocês já tenham. Né? E se vocês não têm, vocês vão reprovar nas outras disciplinas, não nessa, né? Essa aqui a gente não está avaliando cálculo numérico de vocês, ou, né? Existem outras disciplinas que fazem isso. A minha ideia é que vocês consigam entender o básico de como uma máquina faz a operação, como ela representa números. Tá? Então, a ideia principal é essa, só que você tem que saber pelo menos o mínimo, né, para seguir adiante no curso. Porque mais na frente vocês provavelmente vão ter que fazer alguma coisa, né, com número binário, enfim, né, usar em TD lá para fazer uma pequena ULA, né, um diagrama de uma pequena ULA, de um somador, subtrator, né, usando as portas lógicas. Né? Então, como eu falei, essa disciplina é uma disciplina bem introdutória, a ideia é que vocês peguem conhecimento básico. Aí, obviamente, né, como a gente falou aula passada, acho que até mandei um e-mail para vocês no Moodle, né, falando quais são conteúdos, né, Moodle, que eu mandei um aviso aqui, ó, passada, né, quais são os conteúdos, né, se vocês quiserem eu posso até colar de novo, né, no chat, aí, caso alguém não tenha recebido. Vocês estão todos me escutando, né? A internet parece que está olhando. Vai dar Uniplan. Agora foi. Então, coloquei aqui tudo que cai, né, para essa primeira avaliação. Vou lá aí no chat que vai ser. Então, só que aí eu acho que tá alguma coisa de perspectivas de operações, né? Isso aqui eu não costumo cobrar, pessoal, porque não tem tempo, às vezes, para fazer tudo, né? Porque já tem um monte de operação aqui, né? Já tem todas as representações de binário aqui. Vocês têm que saber tudo isso aqui, né? De ponto flutuante, overflow, erros, né? Arredondamentos, etc. É isso aqui eu não costumo cobrar. Mas também, geralmente, cai alguma coisa de teoria, né? Aqui faltou alguma coisa, né? História dos contas. Não deixou copiar tudo lá no Moodle. História dos computadores, tá? Só aquele último item, né? Senão o chat ele não deixou eu digitar tudo. Então, esse último item é esse de história dos computadores. Né? Então, as primeiras geração, segunda geração, né? Acho que até a quinta geração, se não me engano, quarta, quinta geração. Né? E os componentes básicos, né? O que é a unidade de controle, o que é a memória principal, hierarquia de memória, a gente falou das memórias cache, né? L1, L2, L3, coisas que vocês já estão acostumados aí, às vezes, né? Pelo convívio com o computador, mexer em software, né? Às vezes vocês mexem nos softwares, e o software já mostra para vocês, né? Sei que nunca mexeu aí no AIDA, aqui eu tenho até um AIDA 64 no lugar, aqui, mostra os testes, né? Faz os testes das memórias, latência das memórias, e etc. Né? Então, esse é um software que faz alguns testes de hardware. Tem umas ferramentas aqui de teste de memória, tá? Vou atualizar. Então, essas ferramentas de teste de memória, se não me engano, aqui até, não, na estabilidade, memória cache. Então, ele vai testar a tua memória cache, L1, L2, L3, né? Vou iniciar o teste aqui só para qual é a frequência do processador, que memória que é, qual a frequência das memórias, né? Qual é a minha placa, o chipset também mostra aqui. E aí ele faz um teste, qual é a velocidade das memórias, qual é aproximado, 42, 43 GB por segundo. 40 minutos, já é 25. Por um para conta deve estar por volta dos 20 e poucos. E aqui vai ser a latência em
que é um acesso a um dado, né, na memória, quantos microsegundos ou nanosegundos, acho que geralmente é nanosegundos, tá? Segundo a menos 9, né? Então, nanosegundos. Agora, cache, então, repare que cache já é muito mais rápido, né? Se a medição é em megabytes, aqui é dentro do processador médio já é em gigabytes, né? Então, é muito mais, às vezes maior lá. Também que já é 81 vezes mais rápido. E aí tu vai chegando nas, né, memórias menores, mas mais próximas do processador, e aí tu vai ver a velocidade aqui, né? A L1 é a mais próxima, né, do processador, então por isso ela é mais rápida, né? Deu 1468 GB, enquanto a outra aqui já deu a metade, né, e a outra aqui já deu um terço, mais ou menos, né? Então, obviamente, a L1 vai ser a mais rápida, a L2 vai ser a segunda mais rápida, a L3 vai ser a terceira mais rápida, e depois, por último, a memória que vai ser mais lenta. Se fizesse teste de HD, né, pessoal, que é a memória secundária, vai ver que a memória secundária é muito mais lenta. Mesmo no meu caso aqui, se eu fizer o teste de memória secundária, eu não tenho, não, software teste. Ah, não, tá aqui, questão disso. Esse aqui é um software que testa a velocidade da... Ah, então, mesmo eu tendo um HD que é um SSD aqui, né? Fazer um teste rápido, ele vai dar um valor aqui alto em megabytes, que eu chutaria que é uns 1.500 megabytes por segundo, porque é o NVMe, ó, 1.800 e alguma coisa, tá? Para leitura, acho que talvez para leitura dá mais, e para escrita acho que dá um pouco menos, tá? E aqui a leitura sequencial, randômica, depois as outras vão dar menos, tá? Então, esse aqui é o que mostra a sequencial. O sequencial desse disco é muito rápido, né? Só que se eu mudar para um outro padrão de disco, se for... vai fazer todos os leituras. Então, esses aqui. Será que dá para rodar? Faço tudo de novo. Já rodar só o de leitura, mas tá. Se eu mudar o disco, acho que o meu disco D aqui, ele é um disco HD normal, né? É um disco com rotação, ele vai dar 80 MB aqui, pessoal. 80, 100 MB. Ele é muito lento, né? Comparado com o NVMe, ele é um disco terrivelmente lento, né? Então, depois que a gente usa o SSD, seja o NVMe ou o SATA, né? Ó, esse disco comum, deu 87 por segundo, né? O outro deu 1.800, né? Ou seja, deu 1,8 GB por segundo, mais ou menos, né? Então, a diferença é discrepante, né, pessoal? É mais de 10 vezes, é quase 20 vezes, se não é mais que 20 vezes. A velocidade de um disco normal para um disco SSD, perdão, né? O SSD SATA dá por volta de 400, 500 MB, né? Que já é uma velocidade bem melhor que o disco normal aqui, que é esse meu caso do D. Então, o que eu posso dizer para vocês? Repare, né? Se a gente comparar a memória secundária com a primária, que não tem nem como, né, não ver a velocidade, essa diferença de velocidade. E aí entra, né, o que a gente viu lá na aula, aquele negócio da hierarquia de memória, né? Eu vou até desenhar a hierarquia como sendo uma pirâmide aqui, né? Ela é assim, né? E aí a gente tem aquele negócio de ter vários níveis. Aqui em cima é o primeiro nível, depois é o segundo nível, né? O terceiro nível. E vou botar aqui quarto, quinto nível, né? Pode ser que, né, dependendo da literatura, tem mais, né? Então, se a gente for pensar, qual é o pessoal que está no primeiro nível, né? Quem está no primeiro nível aqui é os registradores, né? É aqueles registradores que estão dentro da ULA lá. Quem está no segundo nível aqui é a cache, né? Aí a gente pode pensar assim, primeiro é L1, né? Depois a cache L2, a gente viu ali, depois a cache L3. Não são todos os processadores que têm L1, L2 e L3. A gente pode generalizar, o segundo cache aqui, L1, L2, né? L3, tá? Pronto, segundo nível é cache, né? O terceiro nível aqui é a memória RAM. Então, depois da cache, eu tenho a memória principal. Beleza, sei lá, placa aí, mais
comum agora nas máquinas, né? Nas máquinas mais novas, né? Então, apesar de eu ter algumas máquinas, caso máquinas antigas que a memória DDR para aí, a partir daí é que a gente começa a ter os discos, né? Aí eu posso dizer que é o SSD, né? Vou botar NVMe primeiro, depois o SSD, depois o HD, né? Sendo mais lento. E, geralmente lá no final, pessoal, no último, né, nível aqui, digamos assim, a gente costuma ter, né? Nossos discos de backup. Aí a gente pode pensar, né, fita, DVD, Blu-ray, né? A gente pode pensar também, sei lá, pendrive, ou algum dispositivo NAS, né, que a gente copia pela rede e salva no servidor remoto, então a gente pode pensar que é a nossa nuvem, sei lá, seja o que for, né? Então, né, pessoal, a gente tem mais ou menos o quê? Uma coisa que aponta para cima e uma coisa que aponta para baixo, tá? Então, o que aponta para cima aqui, né? O que é mais, né, nesse topo aqui, né? Então, o que é mais nesse topo aí, pessoal, é a velocidade. A velocidade em, vamos dizer, gigabytes por segundo, né? Então, quanto mais perto, né, a gente pode pensar assim, ó, e aqui no topo da hierarquia, né, nesse pedal, a CPU, topo da hierarquia, aqui, né, tá a nossa CPU. Aí. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais perto a gente tiver da CPU, quanto mais a gente se aproxima, né? Nesse caso, nessa seta para cima aqui, mais rápido é. Tá? Quando a gente mais se afasta, né? E além da velocidade, né? Quanto mais velocidade, o que costuma acontecer? Quanto mais veloz, né? A gente pode pensar na mesma analogia do carro. Quanto mais veloz, mais caro. Tá? Pelo outro lado, né, então a gente sabe que, né, no topo da pirâmide é mais rápido e mais caro. Então, por analogia, né, mais perto da base aqui, né, da nossa pirâmide, a gente tem, né, mais lento, porém o mais barato. Tá? Então, né, a gente tem que pensar dessa forma. Né? É muito mais, digamos, barato ter discos de backup, pendrive, não sei o que, do que eu ter mais memória RAM, né? Tá ou ter mais cache, né? Ter um processador que tenha mais cache. Então, esses processadores, né, que tem mais cache, eles gastam na sua construção, eles gastam, acabam sendo mais caros, né? Gastam mais dinheiro. E uma das coisas que ajuda, né, pessoal, nosso computador ser mais rápido, né, e ter bastante memória RAM, coisa bem importante, né, e ter um disco rápido, né, uma das próximas coisas interessantes aí para quem está iniciando, né, no curso é ter um disco, uma memória secundária, né, mais rápida possível, tá? Usando um SSD, seja NVMe, seja SATA, enfim, é uma das formas de ganhar desempenho no uso habitual, né, do computador. Desempenho, eu digo assim, não na velocidade de computação, sim na velocidade de carregamento, né, do software, dos programas, né, enfim, seja que vocês usem, né, até nos jogos, então, vai ser melhor, né, usar o Office, usar o navegador, o Chrome vai ser mais rápido, vocês usando, né, esses tipos de disco aí que são mais rápidos, tá? E, obviamente, teve bastante memória, né, a gente bota mais softwares dentro da memória, né? Então, uma memória mais rápida, né, do que o disco, né? Quantos mais softwares a gente botar na memória, melhor, fica mais rápido a nossa máquina, né? Então, por isso que o cara tem um processador que nem é tão bom, mas ele tem um SSD e tem 32 GB de RAM, às vezes ele acaba parecendo ser mais veloz do que um computador que supostamente tem um processador melhor, mais caro, porém usa um disco, né, HD, né, que é lento, e usa pouca memória RAM. O cara só, sei lá, 2 GB de memória RAM tem
né, 4 GB de memória RAM, que às vezes é o mínimo, né, no caso das DDR4, né? Acho que uma placa não... As DDR4 já nem estão fazendo abaixo de 4 GB, acho que por placa. Então, o que acaba acontecendo, né? Essas coisas aqui são coisas que vocês, ao lerem lá os slides, o livro, né? É importante que vocês deem uma lida no livro, vão estar todos esses conceitos lá, né, pessoal? Então, acho que esse tipo de coisas são coisas que eu posso perguntar na prova. Então, acho que é importante. E, obviamente, vocês têm que conseguir escrever a respeito, né? Se eu disser para vocês lá, ó, expliquem a hierarquia de memória. Você tem que escrever. Ó, tal tipo de memória, tal tipo de memória no nível 1, tal tipo de memória no nível 2. Enfim, assim, eu descrevi aqui falando, né? Não escrevendo. Se eu fosse escrever, ia dar quase uma página. Desenhar essa pirâmide, escrever sobre o nível 1, escrever sobre o nível 2, né? Ia falar sobre essas coisas de ser mais caro, mais próximo do processador, mais rápido, próximo do processador. Enfim, tem que acabar descrevendo as coisas com a propriedade, né? Para eu saber que vocês entenderam a respeito, né? Então, tomem cuidado aí, né? Quando eu fizer alguma pergunta, não sejam resumidos demais, né? Por exemplo, digamos que eu te pergunto, o que é o overflow, né? Aí o cara chega e responde, overflow é um estouro de bit, número de pontos flutuantes. Tá, respondeu com uma frase, mas ficou meio incompleta essa resposta, né? Então, você tem que tomar cuidado e descrever da melhor forma possível, para que eu entenda, né? Então, você tem que dar exemplos, né? Mostrar como é que ocorre um overflow, por que ocorre um overflow, enfim. Então, é óbvio que eu não costumo cobrar muito a teoria, né? Então, é mais o beabá mesmo, em algumas operações, os binários, as conversões, octal, decimal, esse tipo de coisa, tudo com certeza que vai cair, né? Algumas operações básicas, soma, multiplicação, divisão, esses binários básicos aí, com certeza, e representações, né? A grande maioria das coisas, representações, tem que saber, e essa parte de conceitos básicos, né? A arquitetura de von Neumann, a arquitetura de Harvard, enfim, barramentos, né? Quais são os barramentos, etc. E tal. Era isso, pessoal, não sei, eu acho que eu vou botar aqui, porque eu não coloquei o link, né, para vocês responderem a chamada. Ninguém fez nenhuma pergunta diretamente, né? Só eu estou falando aqui direto. Vou colocar aqui para vocês o link na chamada. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ainda temos tempo para mais uma pergunta final, né? Próxima quarta prova, né, pessoal? Agora, daqui a 2 dias. Se alguém tiver algum problema, né, ou algum problema familiar, ou problema de doença, né, entre em contato, manda e-mail e também mande os comprovantes, devidos comprovantes para a Secretaria Acadêmica. De preferência, tentem estar num local onde você sabe que não vão ter problema com a internet, tá? Vocês vão ter que submeter a prova de vocês de alguma forma, nem que seja pelo celular, ou nem que seja fazendo uma ponte, né, com hotspot pelo celular. Então, obviamente que, né, eu vou aceitar um pequeno atraso, né, em qualquer emergência, né, de atraso, faltou luz, né, vocês vão ter que ligar para mim e me avisar, né, mandar um e-mail e me avisar, tive um problema energético, tive um problema que teve um temporal, enfim, né, porque eu acredito que muitos de vocês estão remotamente, não, cada um em sua casa, né, então, cada um mora num lugar, né, nem todo mundo provavelmente esteja em Bagé. Apesar que aqui tem feito um clima razoavelmente bom. Pessoal, todo mundo respondeu a chamada, tudo certo? Estão tranquilos para a prova? Medo? Silêncio mortal. Então, pessoal, desejo uma boa noite para todo mundo. Boa, Brad. Desejo uma boa noite para todo mundo e bons estudos até a prova de quarta e boa sorte para todo mundo, tá?
A prova vai ser disponibilizada no Moodle, tá? Bem no horário ali eu vou disponibilizar. Então, cheguem cedo, tá? Tentem chegar às 8h30 aí. É a dica que fica, tá? Grande abraço a todos. Até quarta.